PEC, na verdade, foi suspensa essa votação, né? Adiaram a votação, a Comissão de Constituição e Justiça, por 10 votos a 8. Foi um debate bem acalorado e por 10 votos a 8 os senadores decidiram suspender momentaneamente, vamos dizer assim, ou adiar a votação. Essa PEC, ela visa justamente modificar o artigo 228 da Constituição Federal, que trata da inimputabilidade do menor de 18 anos. O que isso significa? Significa que aquele que tem, o jovem que tem 18 anos para mais, ele comete crime e, portanto, será apenado, processado pelo direito penal, pelo processo penal e terá aí a sua privação de liberdade em presídios. Basicamente é isso. Para aquele que tem menos de 18 anos, e aí a UECA depois faz uma ressalva, né, que de 18 ao 21 ele pode continuar internado, então é o primeiro aspecto que ninguém está falando. Para aquele que tem menos de 18 anos, o Brasil tem o Estatuto da Criança e Adolescente e, na verdade, o Brasil é signatário de algumas convenções internacionais, entre elas a Convenção dos Direitos da Criança, que determina que aquele que tem menos de 18 anos tenha um processo judicial penalizador diferenciado do adulto. Então nós vamos ver já que a inimputabilidade do menor de 18 anos não significa sua impunidade. Ele tem um processo, o processo na verdade é mais célere, em alguns aspectos até mais prejudicial a ele do que ao próprio adulto, e na verdade é um processo que tem que durar 45 dias e ao final ele deverá ter a sua medida socioeducativa aplicada ou não. Se ele for absolvido, é uma outra situação. A medida socioeducativa que vai desde uma advertência até a privação da sua liberdade através de uma sanção ou de uma medida, na verdade, que se chama internação. Muito bem. Esse projeto, ele visa incidir dentro da nossa legislação algo que se denominou incidente de desconsideração da imputabilidade penal, melhor, da inimputabilidade penal, para crimes hediondos. Então, os adolescentes que cometem crimes hediondos, ou que venham a cometer crimes como latrocínio, estupro e etc., eles, na verdade, podem ter desconsiderado a sua inimputabilidade, através de alguns requisitos. Esses requisitos, basicamente, são: o pedido deve ser feito exclusivamente pelo Ministério Público, que nós chamamos de MP. Deve haver, e aí já é um primeiro problema, a comprovação da capacidade do adolescente em entender o caráter criminoso que cometeu. Isso é um primeiro aspecto a ser discutido, porque como vai se chegar a essa situação, né? Não vamos chegar ao direito romano, por exemplo, que se colocava na mão uma moeda de um lado, na outra a maçã, e se a criança pegasse a moeda, portanto, ela tinha já a noção de dinheiro, portanto, ela poderia ser criminalizada. Vejam que esse é um aspecto que tem que ser muito discutido, porque é uma discricionariedade muito ampla você saber qual é a comprovação, como você vai comprovar que ele tem ou não o entendimento do caráter delituoso. Tanto que lá no SINASS, na execução de medida socioeducativa, o que se trabalha como um dos pilares da socioeducação é justamente a responsabilização do adolescente e a sua conscientização. Então isso já está no processo de execução de medida socioeducativa, como um dos pilares, além de outros como vínculo familiar e assim por diante. Muito bem, e também lá se fala muito em justiça restaurativa, que é aquele processo em que a vítima, o autor, os familiares, muitas vezes a própria comunidade, ingressa também para solucionar o conflito existente. Isso, só para a gente fazer um parênteses rapidinho, a Nova Zelândia é um dos pioneiros na aplicação disso desde as décadas de 70 e praticamente hoje você não tem processos infracionais dentro do judiciário. Então nós temos caminhos a serem observados, caminhos a serem seguidos que já foram sucesso e já são sucesso em outros países, para a redução da violência. Esse é um aspecto que eu quero colocar aqui para vocês. Então, a comprovação da capacidade de compreensão, que já é um problema, né, do adolescente. Aí vem um outro aspecto também muito interessante da PEC, que é o histórico. Tem que ser colocado histórico familiar, social, cultural, econômico e os seus antecedentes. Bem, mais discricionário ainda, porque quais são esses aspectos? O filho daquele que tem condições financeiras, então, ele está dentro do cometimento de ato infracional? E, portanto, ou melhor dizendo, de um crime? Então, é muito discricionário essa questão. Outra questão que tem que ser colocada é que você vai haver também, pela PEC, uma flexibilização da própria prescrição. Então, esse processo ele pode durar muito mais do que 45 dias.
né? E muitas vezes até mais do que do próprio adulto, porque você vai ter um processo. Então, se você está lutando contra a violência e, por outro lado, você está querendo reprimir esse adolescente que comete crime ou ato infracional, colocando como crime, né, até o trânsito em julgado ele pode se manter solto. Então, hoje um processo tem 45 dias para o adolescente. Por essa emenda, o processo pode durar anos, porque até se resolver essa flexibilização, a possibilidade de recurso e etc., ele sequer foi julgado sobre o seu ato infracional, e o que mais tarde vai se querer falar para um maior de 16 crime. Então vejam que essa PEC está sendo pouco discutida e pouco colocada e debatida de forma, como é que eu diria assim, de forma real para a população. Então, alguns aspectos que eu vou colocar também para vocês, porque isso não vai resolver. Então, os defensores dessa PEC dizem primeiro, né, que você tem que combater a violência. A violência, primeiro, tem aspectos muito mais amplos dentro dos estudos da sociologia, né, da própria antropologia, da própria questão da filosofia, do próprio direito. Ela não tem um aspecto único. Então, essa é a primeira grande dificuldade de você saber quais são os elementos de violência. O que nós sabemos é que a criminalidade aumenta em países, ou é maior em países que têm baixa renda, grande diferença de classes, baixo nível cultural e educacional, né? Vejam que nós estamos falando de todos os aspectos que nós estamos vivendo e que nós temos na realidade brasileira. Isso faz com que determinada classe ou determinado grupo de pessoas, e portanto de nossos adolescentes, cometam crimes normalmente contra o patrimônio. E também, por exemplo, o tráfico de drogas, que é um crime que envolve questão financeira de forma imediata. Então, a questão da violência já é um ponto a ser debatido, porque ela não tem um caráter único. Ninguém sabe, na verdade, de onde vem, de um só aspecto, né, num só aspecto, a violência. A violência ela tem vários aspectos, e por isso ela tem que ser analisada com muito mais profundidade. Muito bem. Outra coisa, menos de 0,4%, né, menos de 0,5%, vamos assim dizer, de crimes ocorridos são relacionados a adolescentes. Então nós estamos tratando de 0,5%. Nós estamos movimentando todo um Congresso, toda uma máquina estatal cara, que é o poder público, né, que é essa máquina do poder público, para gerar um projeto de lei para agravar pena de 0,5%, menos de 0,5% de adolescentes. E diga-se, dos crimes cometidos por adolescentes, volto a dizer, ato infracional, estou falando de uma forma bem simples, né, apenas 30% deles hoje são crimes ligados à internação, ou seja, a medida socioeducativa de internação. 70%, mais de 70% na verdade, dos atos infracionais cometidos por adolescentes são medidas socioeducativas diversas da internação. Isso não significa impunidade, como nós vamos ver já já. Outra coisa, os adolescentes, se a gente pegar o histórico do Brasil de 1980 a 2010, dados estatísticos oficiais demonstram que houve um aumento de 346%, volto a dizer, 346% de homicídios tendo como vítimas crianças e adolescentes. Então a criança e o adolescente é muito mais vítima de um processo de violência do que autor de um processo de violência. Então nós deveríamos estar discutindo, enquanto país, métodos e trabalhos e políticas públicas para reduzir este número que só agrava a cada ano. Volto a repetir, 346% de aumento de 1980 a 2010 de adolescentes vítimas de homicídio. Então é um caso grave que nós deveríamos, estes sim são dados que deveriam ser levados em consideração para que a gente fizesse um projeto de lei para tirar essas crianças, esses adolescentes desse processo de vitimização. Outro aspecto importante, como eu já disse, né? Colocar um adolescente num presídio é colocá-lo, na verdade, num processo falido, né? O presídio hoje é um processo falido enquanto readaptação do ser humano, isso é um fato, estatístico até, inclusive, e você vai colocar esse adolescente, na verdade, em comunhão, ainda que o projeto tenha a vislumbre a questão de colocá-lo em ambiente separado, veja bem, você então vai ter mais gasto público, então você vai ter um lugar para o menor de 16, um lugar para o maior de 18 e um lugar intermediário
né, uma espécie de limbo, vamos assim dizer, para o adolescente entre 16 e 18. Quer dizer, mais gasto público no momento em que o país não pode justamente ter gastos. Outro problema a ser discutido. Mas vamos assim considerar ainda a questão dos presídios. Se eles forem colocados em presídios, você na verdade vai ter um processo em que ele vai ter que se adaptar ao sistema prisional muito mais viciado que as unidades de internação, em que onde as facções em muitos lugares do país dominam. Basta a gente ligar a televisão e ver os jornais. Então você está cooptando esse adolescente, na verdade, para o crime organizado e para as facções que ainda não ocorrem com tanta facilidade dentro da unidade de internação. Então a violência tende a subir e não a diminuir. Outro dado. Outra coisa importante para colocar é que o Brasil responsabiliza os seus jovens muito cedo. Então a questão da impunidade não é uma verdade. Por quê? Porque o jovem, a partir de 12 anos de idade, pode ser processado e pode inclusive ser internado. Enquanto países como Alemanha, como Bélgica, como Holanda, têm a redução, a menoridade, né, para punição por ato infracional em 14, até 16 e 18 anos, o Brasil com 12 já pune o seu adolescente. Esse é um aspecto que também não está sendo levantado pelos defensores deste projeto de emenda à Constituição. Então, nós temos sim um processo diferenciado em que o jovem, a partir de 12 anos, passa a ser punível, passa a ser punido. Isso é importante a gente falar. O conceito de ato infracional é outro aspecto, ele é o mesmo que o crime. Tanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente define como ato infracional aquilo que é crime ou contravenção. Veja, para o adulto, a contravenção sequer da prisão. Para o adolescente, como ato infracional é crime ou contravenção, se ele cometer uma contravenção e tiver algum antecedente, em tese, ele pode sim ser, por um crime que o Nelson Green chamava de crime anão, né? Um crime de menos importância, vamos dizer assim, que é o crime que nós estamos falando, na verdade ele pode sim sofrer uma internação. E o prazo mínimo da internação são 6 meses. Então é um outro aspecto que a gente também tem que levar em consideração. E nesse caso, ele até piora o processo de punição, punitivo, vamos assim dizer, que não é o viés principal da medida educativa, mas para a gente entender, do que do próprio adulto. Então é um outro aspecto que também não está sendo colocado. Não existe impunidade do adolescente. Para muitos autores, como João Batista, por exemplo, e outros, o que você tem é um direito penal juvenil. Esse direito penal juvenil é um direito criminalizador, sancionador, que tem um viés socioeducativo. Então, o viés é diferente, mas há sim um processo, e esse processo é um processo penal juvenil. Discussões, quem é a favor, quem é contra do conceito e etc., é uma outra situação que nós podemos abordar mais para frente. Mas o importante é a gente dizer que existe um direito célere de 45 dias em que o adolescente pode ser punido, e aí ele passará, por exemplo, num processo de internação por até 3 anos, e não raras vezes eles ficam sim 3 anos, e eu trabalho dentro da medida socioeducativa, eu posso dizer, e depois não significa que ele vá sair e não vai cumprir mais nada. Após os 3 anos, pode ser aplicado para ele, ou mesmo antes, outra medida, que é uma semi-liberdade, uma liberdade assistida, que é aquela em que ele se compromete a determinados requisitos, a semi-liberdade em que ele volta para a unidade de internação durante o período noturno, nós chamamos também de unidade de semi-liberdade. Então, não é como está sendo colocado para as pessoas de que ele sai da internação, por exemplo, fica 6 meses e vai embora. Não é tão simples assim. Quem trabalha dentro das unidades, quem trabalha com isso, sabe muito bem que essa não é a realidade. A PEC, então, ela faz, como eu disse, a violação dos direitos dos tratados internacionais que o Brasil, como Estado democrático de direito e como Estado constitucional, se submeteu. Então o Brasil se submete a vários tratados internacionais, são aqueles tratados, aquelas convenções que vão fazer, vamos dizer assim, vão ser incorporados ao nosso ordenamento, e a Convenção dos Direitos da Criança é uma delas. Então quando nós estamos discutindo a redução da maioridade penal, nós estamos discutindo também o Brasil como violador dos direitos humanos e dos direitos da Convenção, e dos direitos inerentes, né, as normas inerentes que estão dentro da Convenção dos Direitos da Criança. Vale lembrar, vocês podem fazer uma pesquisa rápida, que o Brasil tem várias condenações no âmbito dos direitos humanos.
em nível internacional.